Primeira questão da cultura, né, da empresa. Para você ter um processo contínuo como esse que você falou, realmente você precisa fazer parte da cultura da empresa, da cultura do varejo, por exemplo, que talvez está mais acostumado com o dia a dia das ofertas, das campanhas, né, das ações no PDV, mas que talvez ainda está começando a entrar nessa cultura de relacionamento real com o seu cliente. E a gente pega também algumas coisas que está muito nas falas do Gibote, nas palestras que a gente tem feito recentemente, que é a questão de estamos entrando num momento onde a concorrência está cada vez maior, onde você tem vários meios ou plataformas para poder suprir suas necessidades como um cliente, e que o momento agora é de conseguir cada vez mais a atenção, o tempo, o seu relacionamento com o cliente. E eu queria fazer uma pergunta para você nisso. Você vê que para o varejo, realmente esse é um caminho que ele precisa adotar? Ou seja, o grande diferencial dele, o que vai levar ele daqui para frente, vai ser essa capacidade de encantamento que ele tem? Perfeito, Donoso. Eu acho que tem alguns elementos na sua pergunta que eu vou começar pelo primeiro e mais importante na minha visão. O varejo tem, como o Gibote muito bem explora nas falas e nas palestras, tem dois ativos que são os ativos mais valiosos de qualquer tipo de empresa. E que o varejo brasileiro, particularmente o varejo de alta frequência, supermercados, farmácias, tem e que as grandes plataformas não têm. O primeiro deles são as pessoas. Uhum. E as pessoas são representadas em dois públicos distintos de pessoas. O colaborador, e aqui é a peça-chave, aqui que eu vou falar primeiro, tá? E os consumidores, os clientes, os shoppers. E por que os colaboradores são peça fundamental? Porque são os colaboradores que têm o contato pessoal. É o colaborador que atende o cliente. Uhum. É o colaborador que tem uma coisa que, por mais que a gente tente fazer e reproduzir num ambiente digital, a gente tem limitações. Perfeito. Por mais que, inclusive, quando a gente está agora na era da inteligência artificial, por mais que uma inteligência artificial tente fazer com personalização, não consegue reproduzir, que é o contato e o calor humano. Uhum. O contato e o calor humano está ali na loja. Está ali na loja quando a pessoa entra. Eu lembro muito bem de uma rede que já não existe mais, porque não evoluiu em termos de cultura digital, que é a Blockbuster. Quem é ali dos anos 90 vai lembrar que quando você entrava numa loja da Blockbuster, todo atendente falava bom dia, boa tarde ou boa noite. Era lindo aquilo. Pena que não evoluiu na cultura digital e na cultura de plataforma. E foi engolida pela Netflix. Mas o varejo tem a possibilidade de ter esse contato pessoal. A primeira coisa, seja do caixa, seja do padeiro, seja de quem cuida do hortifruti, seja do açougueiro, seja dos profissionais que estão ali repondo na gôndola. Então tem esse contato pessoal. Tem o calor humano presente. A mesma coisa vale para as agências bancárias ainda. Uhum. Muito se diz, as agências bancárias serão 100% substituídas pelo atendimento eletrônico? Acho que não. Acho que uma parte relevante sim, mas uma parte talvez não. É uma grande discussão que tem no mundo dos bancos, né? Esse é o primeiro elemento. Então, para você montar uma cultura de encantamento, que é a cultura Encantec, o primeiro elemento mais importante é que o encantamento começa dentro de casa. É o primeiro elemento da cultura Encantec, que é a liderança. Da sua própria... Empatia, respeito, generosidade dentro de casa. É o primeiro e mais importante capítulo. E isso, quando a gente olha o varejo regional, que é um varejo de empreendedores, é um varejo que a gente brinca de dono, que está aí no Brasil na segunda, muitas vezes na terceira geração, a gente vê muito presente. Porque são os donos, os filhos dos donos que estão ali até hoje tocando as lojas, sejam de supermercados, sejam de farmácias. Então ele tem esse elemento ainda da comunidade, de conhecer as pessoas. As pessoas conhecem que é o dono do supermercado, né? Tem relacionamento pessoal, os funcionários sabem onde é a casa do dono do supermercado. É um negócio impressionante, como é forte esse vínculo.
Isso é tão forte que, para mim, no Brasil, o principal case que existe de uma plataforma de fidelização e até de uma plataforma digital é o caso do Bom Clube, do Bom Preço, do IPCard, que nasce enquanto plataforma lá nos anos 80 e 90 no Nordeste do Brasil. Para conhecer melhor o cliente do supermercado Bom Preço, se montou um programa de fidelidade chamado Bom Clube. Customer Knowledge, mais uma vez, conhecer o cliente. E se montou um modelo de dar pontos, né? Você pode ter N modelos. Hoje tem cashback, hoje você tem descontos personalizados, você tem N formas que a gente chama de modelos de engajamento possíveis. Naquele momento era o modelo de dar pontos. Então, o Bom Clube e o modelo de dar pontos, o modelo de um programa de fidelidade é extremamente inclusivo. Todas as pessoas podem ter, basta se cadastrar. Não precisa ter crédito no mercado, não precisa passar por qualquer tipo de aprovação. E o Bom Clube tinha ali 100% da base cadastrada no programa, bastava ali dar o CPF, que pontuava, e as pessoas tinham acesso, quando se cadastravam no Bom Clube, a acumular pontos nas compras e podiam trocar esses pontos por produtos que não tinham no supermercado. Trocavam por quê? Normalmente, produtos correlatos à compra no supermercado. Então ele comprava panela, que não vendia no supermercado, comprava batedeira, liquidificador, máquina de lavar, geladeira. Já estava estendendo a... Eu, quando conheci ali, quando eu estava no Unibanco, eu lembrei muito da minha avó e lembrei muito dos carnês do baú, das lojinhas do baú. E eles faziam o seguinte, logo depois da bateria de caixa, tinha uma mini loja do Bom Clube, que as pessoas podiam trocar os pontos. Então você ia lá, parecia uma loja chamada Bom Clube, que era uma loja parecia uma loja do baú mesmo, que a pessoa podia trocar os pontos por qualquer daqueles itens que não vendia dentro do Bom Preço, que era muito legal. Então ia trocar por pontos. Então a pessoa precisava ter o programa de fidelidade. O que foi desenvolvido logo na sequência, ainda lá nos anos 80? Foi desenvolvido um cartão de crédito, onde tinha mais um mecanismo de fidelização, talvez o mecanismo de fidelização mais poderoso já criado. Já que eu te conheço, já que você vem aqui sempre, eu confio em você a ponto de te dar crédito. Que talvez das plataformas existentes hoje no mercado seja a plataforma mais poderosa existente até hoje, que é o cartão de crédito, que nasceu nos anos 50, e diga-se de passagem, dentro do varejo. Nasceu em restaurantes nos anos 50, nasceu com o cartão Diners. Depois essa é uma outra história que a gente pode explorar. Então o cartão de crédito é um produto de fidelização que nasceu dentro do varejo também, não foram os bancos que criaram. Os bancos depois, obviamente, usaram a plataforma para também fidelizar e engajar os seus clientes, porque a plataforma é muito poderosa. Mas dali o IPCard foi criado também e era mais um mecanismo de aumentar o grau de engajamento e fidelização dos clientes. Então tinha o Clube e o IPCard. O IPCard era responsável, quando o Unibanco comprou o IPCard em 2003 para 2004, por 50% de todo o faturamento da rede Bom Preço. Caramba. Agora, o mais interessante não é isso. É que o IPCard virou uma plataforma digital. Por quê? Porque é tão forte o relacionamento que existe entre um consumidor e o supermercado, é tão forte a relação de confiança que tem nesse varejo regional, que todas as lojas em volta iam lá na loja do Bom Preço e falavam assim, pô, deixa a gente aceitar também o cartão? Extrapolou o limite da loja. Deixa os clientes usarem o cartão aqui. E não foi um movimento, mais uma vez, andar do bêbado, não foi um movimento estratégico, planejado. O IPCard começou a ampliar a rede de aceitação, começou a se desenvolver a maquininha do IPCard para ser aceita nos estabelecimentos ao redor dos supermercados. Agora, e virou o maior cartão do Nordeste. É o maior case da indústria de cartão de crédito que eu conheço. É o maior case de fidelização, a ponto que quando eu ia explicar o que era NetPoints, lá no começo dos anos 2010, eu explicava. A NetPoints é a tentativa de ser o Bom Clube para o seu supermercado. A tentativa de ser o Bom Clube, de tão bem sucedido. Eu até teve um podcast que eu gravei com o Gouveia, que foi um dos criadores do Bom Clube, do IPCard, né, que depois montou a Múltiplos, montou a Livelo, é um dos
dos craques aqui do segmento de fidelidade, a gente estava explorando exatamente isso. E o Unibanco teve a sabedoria de manter esse modelo ali quando a gente adquiriu. Eu era executivo do Unibanco naquela época, quando a gente adquiriu o Bom Preço. Agora, quando a gente transporta, e aí eu estou chegando na tua pergunta, quando a gente transporta e viaja no tempo 20 anos, né, de 2004 para 2025, a gente tem que usar as tecnologias atuais. Não é mais a maquininha, não é mais o cartão físico, não é mais a filipeta que sai falando parabéns pelo seu aniversário, não são mais as malas diretas. A gente tem que entrar no mundo das tecnologias digitais, no mundo das interações digitais, no mundo da inteligência artificial, no mundo das redes sociais. Então é isso que o varejo tem que entender, a dinâmica nova do novo consumidor. O novo consumidor hoje ele é bombardeado dia e noite pelas grandes plataformas digitais, que estão conectadas com as redes sociais, que estão conectadas com os grandes sistemas de buscadores que tem por aí. Então, se o varejo quer continuar competitivo, e o varejo brasileiro vai continuar competitivo, ele tem que adotar essas tecnologias. E aí que entra um terceiro componente, pessoas, né, colaboradores mais clientes, com os seus dados de comportamento e o conhecimento profundo que esses dados de comportamento trazem, né, que é o Customer Knowledge, com experiência. E aqui o componente da experiência tem que ser uma experiência phygital, que une o físico com o digital. E unir o físico com o digital é o que a Roque vem desenvolvendo agora, que conecta com a tua parte final da pergunta, com os super apps. O varejo tem que competir com as grandes plataformas digitais. Ele tem que manter esse protagonismo. Fazer parte dessa... Exatamente. Desse canal. Quando a gente olha, não todos, mas quando a gente olha, boa parte dos varejos hoje, ele ainda não entendeu que ele tem que ter esse protagonismo. E muitas vezes ele tem 2, 3 aplicativos, um aplicativo do seu clube de benefícios, um aplicativo do seu e-commerce, um aplicativo do seu cartão de crédito. Perfeito. Ele tem que ter um aplicativo. Tudo isso tem que juntar num único super aplicativo, que promova numa única experiência tudo isso para o seu cliente. E vá mais, vá além disso. A era que a gente vive hoje, o Gibotti explora isso muito bem nas suas falas, é a era da atenção. Do tempo, né? Do tempo. O tempo é a coisa mais valiosa que uma pessoa tem hoje. É esse tempo que a gente tem que valorizar. Não é só o tempo que ele fica na fila no caixa, não é só o tempo que ele investe quando ele faz uma jornada de compras, mas é o tempo que ele valoriza quando ele está consumindo um conteúdo. Se conecta, né? E daí que vem uma palavra-chave, que é a audiência. A audiência vem do, como eu explorei também numa das palestras, vem do italiano, do latim, né? Que é audire, que tem a ver com escutar, com ouvir, absorver conteúdos. Então, a audiência está ávida a consumir bons conteúdos, né? Que muitas vezes está relacionada à pesquisa de audiência, que tem a ver com a audiência de rádio, televisão, jornal, volta lá minha empresa de pesquisa, mas que vem do termo de conteúdos, de absorver conteúdos. Então, esses conteúdos o varejo já proporciona hoje. Só que não são só conteúdos de ofertas. São outros tipos de conteúdos que podem estar no ambiente, seja de loja física, seja do seu ambiente digital. E são esses conteúdos que a Roque começa a proporcionar num ambiente que une o físico com o digital. Esta audiência, que hoje é uma audiência potencial que o varejo tem, pode virar uma potência muito maior do que as audiências que a gente conhece por aí, sejam as audiências digitais de um Google, de um Facebook, ou de uma rede social, ou de uma plataforma digital, sejam as audiências televisivas, que a gente tem todo mundo falar, a Globo tem a maior audiência. Pega um supermercado, pega uma rede Antunes, na região como a gente atua, tem né? ali em Mirassol. Quem tem audiência maior, a Rede Globo ou o supermercado Antunes? É fácil afirmar. É o Antunes. Como ele transforma aquela audiência potencial numa potência? Ele começa a trazer uma receita nova para o varejo dele. Lembra do que eu falei do Bom Preço? Lembra das lojas ao redor? Estavam loucas para anunciar. E se a gente olha, continuam loucas. Quando se abre uma loja de um novo supermercado, todo mundo quer abrir uma mini loja ao redor. Sim. O Márcio da Avó estava contando que ele abriu uma loja nova em Osasco. Várias lojas abrem ali, vira quase um shopping center, porque todo mundo quer aquela audiência, aquele público passante
para também ir na academia, para também ir num pet shop, para também ir numa loja, serviços em volta, num fast food e assim por diante, que são esses os tipos de serviços que muitas vezes tem em torno da loja. A mesma coisa vale para o ambiente digital e vale para as marcas, né? Vale também para as marcas. Hoje, quando você pega uma Nestlé anunciando uma nova linha de produtos no Google, ou no Facebook, ou na Globo, ele está dando um tiro de bazuca. Ele muitas vezes não sabe nem se ele está mexendo o ponteiro no sellout dele. Perfeito. Dentro do aplicativo ou dentro da loja física, primeiro que é um sniper, ele vai fazer um tiro de sniper. E segundo, é o R da Rock. Ele vai medir o retorno daquilo que ele faz. As marcas vão medir o retorno. E vão medir o retorno no ambiente do varejo físico. Porque a gente proporciona isso para o varejo. Então, no final do dia, a tecnologia que a Rock está desenvolvendo é para fortalecer e garantir e impulsionar o protagonismo que o varejo regional, local sempre teve. Eu volto lá à primeira pergunta. A primeira pesquisa que a minha empresa fez para uma empresa foi para um supermercado. E talvez, por eu ser uma pessoa do interior, por ter nascido e vivido a primeira parte da minha vida no interior, eu sei da força que o varejo regional tem. E talvez por ter vivido a segunda parte da minha vida mais para o mundo da capital aqui, eu sei o que a tecnologia pode proporcionar para empresas grandes. Unir a força do que o local tem com as tecnologias que os grandes já usam há algum tempo, eu acho que isso vai garantir o protagonismo que o varejo tem que ter. E o Brasil vai ser um case de sucesso. Eu tenho certeza absoluta disso, que será um case de sucesso onde o protagonismo continuará sendo local. As grandes plataformas vão ter muita dificuldade de concorrer com o varejo regional, porque eles vão ter tecnologia de ponta para competir de igual para igual com esses varejos grandes, né? Esses varejos de plataforma digital que tentam roubar de maneira silenciosa o protagonismo que sempre foi e vai continuar sendo do varejo local.